Olá pessoal, bom, como a gente já havia falado então, vamos começar a falar sobre o nosso primeiro tema do nosso canal Bate-Papo com o Psicólogo, que é o estresse. Veja bem, antes da gente começar a falar sobre estresse, eu entendo que a gente precisa entender primeiro como é que funciona o nosso organismo, como é que funciona um pouco a nossa mente, o nosso corpo, né? Por que o estresse acaba surgindo e às vezes em muitas ocasiões as pessoas acabam confundindo estresse com doença e estresse com ansiedade. Elas caminham num terreno em que a diferença entre eles é sutil, mas é muito grande. Então, vamos primeiro entender como que isso ocorre. Primeiro, o nosso organismo, nossa mente. O que a gente tem que entender primeiro é que o nosso corpo, o nosso organismo, vou falar um organismo que dá para entender mais mente e corpo. O nosso organismo, ele sempre busca o equilíbrio. Em termos de palavras mais científicas, mais bonitas, você pode falar a homeostase. A homeostase seria o equilíbrio geral das coisas, né? Porque através do equilíbrio é como se você pudesse ter um melhor controle, um melhor, uma melhor economia de energia. O corpo está sempre querendo economizar energia. Se o nosso cérebro pudesse decidir sobre nós a todo momento, ele só estaria programado para se alimentar e para dormir, né? Isso não é uma boa, uma boa resposta ao nosso meio, porque a gente não teria o desenvolvimento que nós temos. É em relação às dificuldades que a gente acaba nos motivando, nos mobilizando para querer superar os desafios e aí nos desenvolvermos. Mas voltando à nossa questão do equilíbrio. Se a gente for parar para pensar, dá uma olhada no seu dia a dia e você vai perceber que você sempre está fazendo rotinas. Você sempre está buscando fazer rituais, né? O ritual é uma forma que o nosso organismo cria, né, de economizar energia. Vamos imaginar a seguinte situação: se você já é uma pessoa que dirige, tenta se lembrar de como que foram as primeiras aulas ou as primeiras tentativas de você dirigir um carro. Posso imaginar que não deve ter sido muito fácil. Pelo menos para mim, quando eu estava sentado do lado do passageiro, eu olhava assim: é fácil, dirigir é só você apertar a embreagem, muda a marcha, acelera e freia. E move para a esquerda, para a direita e olha para frente, é muito simples. Na hora que você senta do lado do motorista, você começa a perceber que a coisa não é tão simples assim. Você tem que olhar para frente, você tem que olhar para trás, você tem que olhar para os lados. A sensação é que você tem pouca cabeça e poucos olhos para tantas coisas que você tem que olhar. E aí você tem que soltar a embreagem devagarinho enquanto você acelera. E aí você tem que ouvir o barulho do motor ou sentir que o motor pede uma marcha diferente, né? É super estressante, né? Ou seja, ó, já falei a palavra automaticamente, né? Você fica fora do seu padrão normal de comportamento, né? O seu corpo ele fica fora daquilo que ele está habituado a fazer, porque ele não está acostumado com isso, é uma coisa nova, né? Se você não dirige ou, por exemplo, vai aprender a fazer uma comida nova, né? Então, arroz, né? Arroz, para quem já está acostumado a fazer, acha a coisa mais simples do mundo, né? Mas vai fazer a primeira vez arroz, você não sabe quanto que você tem que botar de água, quanto você tem que ficar olhando, se vai mexer, e normalmente, hoje em dia talvez não, mas antigamente se grudava-se o arroz no fundo da panela, né? Porque era uma coisa nova, então o corpo ficava fora do seu equilíbrio. Essa situação de fora do equilíbrio é uma situação de estresse, né? Porque o corpo não está dentro do seu padrão habitual. Ou seja, onde é que a gente está caminhando? A uma formação de conceito sobre o que é o estresse. Estresse é tudo aquilo que nos tira do nosso padrão normal de comportamento, né? E
E isso ocorre em diversas situações, mas principalmente nas situações em que a gente se vê diante de algo que a gente interprete como perigoso, né? Uma situação de perigo, ou uma situação que seja nova e a gente precisa se adaptar, né? Ou uma situação em que a gente precisa enfrentar, né? Precisa desbravar, precisa de um teor maior de agressividade. E aí, veja bem que eu não estou falando violência. Agressividade é uma tensão, um investimento de força maior, né? Então, o estresse ele atua geralmente na sua maioria das ações na nossa vida nesses aspectos, né? Se a gente for parar para pensar dessa maneira, então o estresse é uma coisa muito natural do nosso dia a dia, né? É algo básico, acontece a todo momento. A todo momento nós estamos enfrentando situações, a todo momento nós estamos nos adaptando a novos comportamentos ou situações ou eventos que não estávamos prevendo. E a todo momento nós precisamos de usar de um quê de agressividade para conseguir algo que a gente deseja. Bom, se é algo normal, se acontece no nosso cotidiano, por que a gente ouve tanto, né, que o estresse faz mal, que o estresse pode promover doenças? Tem gente que até associa o estresse como se fosse uma própria doença. O grande problema não é o estresse. Na verdade, o nosso corpo ele foi preparado para lidar com o estresse. Se a gente for parar para pensar um pouquinho naquela história sobre o desenvolvimento, aquele conceito do Darwin, né, da evolução das espécies, em que as espécies que melhor se adaptam ao meio são aquelas que sobrevivem e que se desenvolvem e tudo mais. Bom, pois bem, o ser humano ele acaba sendo uma das espécies vivas que mais se adaptam ao meio. E isso graças ao estresse. Pensando dessa forma, então a gente poderia dizer que o estresse é uma coisa boa. Assim, poxa vida, Alexandre, mas tem algo que não está batendo. Você está até me dizendo que é o estresse, que faz parte do cotidiano, você está até dando algumas noções de como isso está no nosso dia a dia, mas eu estou cansado de ouvir dizer que o estresse causa doenças, que o estresse faz mal, que o estresse isso, que o estresse aquilo. Pois é, a questão não é o estresse em si, mas é o manejo desse estresse e o volume desse estresse na nossa vida. Porque veja a seguinte situação, provavelmente eu deva ter citado esse exemplo lá naquele pequeno aperitivo lá no vídeo do Facebook. Mas olha lá, você vai entrar numa estação, num vagão de trem do metrô às 6 horas da tarde. Não importa em que estado, em que país que você esteja, 6 horas, que é o horário mais ou menos do pico, né, das pessoas saírem do trabalho, é um horário dos infernos, né? É um horário que tem gente demais. E assim, eu vou dar um exemplo da minha realidade, que é a estação Sé do metrô. Coisas que eu vi. Tem gente que chega até a colocar os pés para frente, né? Ou empurrar com o braço para entrar ou para sair. Se você não tiver uma força que te sustente, se você não tiver uma agressividade para se posicionar no lugar, para sair ou para entrar, você não vai se locomover nesse veículo, né? Se você está num horário de pico, numa cidade como Brasília, numa cidade como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e você vai querer entrar numa via principal, não dá para você tentar simplesmente entrar dando seta e esperando que alguém diminua a velocidade ou pare para você entrar. Você não vai se locomover assim, né? Você precisa de uma porção de agressividade para enfrentar isso. E também, a todo momento, a gente pode até se programar para ter alguma rotina naquele dia, nossa agenda e tudo mais. Mas não é porque a gente programa a nossa agenda para aquele dia que aquele dia vai acontecer exatamente de acordo com o que foi programado.
sempre surgem situações diferentes que a gente não está esperando e a gente precisa aprender a se adaptar. As pessoas que não se adaptam, elas quebram. E esse quebrar é que dá uma série de transtornos emocionais, que aí é um tema que aí eu vou estar discutindo com vocês mais adiante. Então, o grande problema é que muitas vezes as pessoas não sabem como ter um melhor manejo desse estresse. Bom, o que a gente precisa entender a respeito do estresse? Ele atua na gente de maneira física e emocional. Fisicamente, como é que ela ocorre? Diante de uma situação de estresse, o seu coração bate mais rápido. Você acaba produzindo, você acaba produzindo um hormônio chamado, você acaba descarregando no seu organismo um hormônio chamado adrenalina, e isso faz com que você tenha uma tensão muscular mais forte, você fique com um olhar mais atento, né? A sua visão periférica ela se expande, né? Porque você está checando tudo aquilo que está ao seu redor. Você é como se tivesse para uma situação de ataque ou de fuga. Você está pronto para tudo, né? Para uma situação circunstancial, ok, é uma maravilha você estar predisposto a enfrentar algo que seja necessário. Mas olha só como é que meu corpo está, olha como é que meu coração, não dá pra ver, né? Mas assim, imagina que meu coração esteja batendo, que a minha atenção esteja ao máximo. Eu estou fazendo um esforço muito grande do meu corpo, né? E do meu emocional também. Enfrentando essa situação, eu voltando para o meu estado anterior, tudo bem. O estresse não vai me causar nenhum tipo de problema, né? Pelo contrário, ele foi eficaz para aquilo que era necessário, né? Ponto. Agora, o grande problema que as pessoas estão enfrentando, e aí sim, o estresse tem proporcionado um quadro propício, né, para o surgimento de uma série de doenças físicas e emocionais, é que as pessoas estão enfrentando uma situação de estresse atrás da outra. E ou elas não estão voltando à situação anterior, porque é uma em seguida, elas estão ficando estressadas o tempo inteiro, e aí o corpo não aguenta, nem o emocional, óbvio. Ou então elas não estão conseguindo descarregar. Porque às vezes, assim, a gente não consegue voltar à situação anterior pela própria rotina do dia a dia, mas a gente pode, de repente, criar situações em que a gente possa descarregar esse excesso de estresse pela qual nós fomos submetidos, né? Então, por exemplo, algumas situações em que o corpo pode acusar em relação à doença. Você pode acabar desenvolvendo gastrite, hipertensão, em quadros mais graves pode até ser ir para um caso de infarto. Você pode ter dores na coluna, você pode ter problemas com sono. Problemas com sono é uma coisa muito problemática, porque altera o teu emocional, altera o seu aspecto físico de maneira significativa. Você começa a ter problemas de fadiga, né? A sua disposição passa a ficar muito frágil. A sua memória, né? Você não começa a esquecer as coisas, compromissos, coisas importantes, né? Você não tem organização clara do que é preciso ser feito. Ou seja, o estresse ele acaba te tomando se você não souber ter um bom manejo do estresse, ele acaba tomando conta de você, que você aí acaba desenvolvendo doenças graves, né? E aí sim você acaba, por conta do estresse, ficando numa condição de qualidade de vida muito ruim. Bom, muitas vezes as pessoas acabam confundindo
estresse com ansiedade. Por que que as pessoas confundem? Pela seguinte questão. A ansiedade, geralmente, ela ocorre com as pessoas que ficam com dificuldades em lidar com situações que estão no futuro, né? E normalmente essas pessoas, elas têm essa dificuldade por duas razões. Uma, pelo, pelo fato de elas não se organizarem em relação àquilo que elas precisam fazer, ou que elas gostariam de fazer, e também pela dificuldade de se aterem às suas atividades no aqui e agora, né? Então, o ser humano, diante do desconhecido, normalmente tende a pensar naquilo que há de pior, né? Tem até uma pequena história que eu acho bem interessante. Sabe aquela época do, do, do regime feudal, né? Que você não tinha os países ainda definidos, né? A região da Europa era basicamente alguns reinos, né? E cada reino tinha lá a sua porção de terra e seus castelos. E o que que eles faziam? Eles buscavam disputas entre outros reinos para ampliar o seu poder, o seu domínio. A terra era o grande poder naquela época. E, enfim, volta e meia eles entravam em guerra. E aí teve uma dessas guerras aí, dois reinos aí entraram em disputas, e numa das batalhas o exército se rendeu e foi feito prisioneiro. E o general chegou lá para o rei e falou assim: olha, isso aqui são os soldados, se renderam, o que você vai fazer com eles? O rei falou o seguinte: ó, vocês têm duas opções. Vocês podem enfrentar o nosso arqueiro. O que o arqueiro vai fazer? O arqueiro vai dar um tiro fatal no seu coração. Vocês não vão sentir dor, porque é um tiro fatal. E a gente vai cuidar das suas famílias, né? A gente vai dar teto, comida para mulheres, para as mulheres de vocês, e seus filhos serão cuidados aí até a vida adulta, né? Vão ser escudeiros aí e tudo mais. Se tivesse escola, iam estudar e tudo mais. É isso, mas vocês vão morrer. Ponto. Vocês têm essa opção, vocês têm uma outra opção: enfrentar o que está atrás daquela porta, né? E aí era uma porta toda cheia de cortes, cheia de arranhados, né? Tinha algumas manchas de sangue, né? De lascas e tudo. E aí o pessoal foi lá se discutir, né? E agora, como é que a gente faz? Uma decisão, a gente vai morrer, não tem jeito. Mas as nossas famílias vão estar preservadas, nossos filhos, né? A gente vai ter aí o nosso legado para frente e tudo mais. Mas a gente vai morrer, acabou. E o outro tem aí a possibilidade de ver o que está atrás da porta. Mas se for um dragão, e se for um monstro, se for um, um guerreiro sanguinário, eu não sei, o pessoal ficou discutindo, não, mas se de repente a gente juntos, todos nós juntos, nós consigamos destruir e tudo mais, não, mas olha só a porta, você viu, se começar, de repente a gente é devorado vivo, a gente é queimado vivo, e o arqueiro ele vai dar um tiro, a gente vai sentir nada, assim, discutir aquela coisa, pum, chegaram lá para o rei, temos uma decisão. E aí, em unanimidade, né, eles decidiram enfrentar o arqueiro. Bom, o rei falou assim: ok, vocês tomaram uma decisão, vocês vão receber uma flecha no coração, não vão sentir dor, a família de vocês vai ser preservada e os filhos de vocês serão educados até a fase adulta, né, vão ser cuidados e tudo mais. O general achou meio estranho, falou assim: majestade, posso ter uma palavrinha contigo? Sim, pois não, general. O senhor está satisfeito com com o meu trabalho, enfim? Claro, assim, lógico, você ganhou uma batalha, somos prestes a ganhar a guerra e tudo mais.
Por que faz essa pergunta? Não, porque eu, como general, devo estar a par de todos os mecanismos aí de defesa, de proteção do reino, tudo. Sim, sim, você é meu general. Mas por que a pergunta? É porque eu não sei o que está atrás daquela porta. E eu acho que eu deveria saber. Aí o rei falou assim, você tem certeza disso? Eu falei assim, tenho. Então vai lá e abre. Aí eu falei assim, não, majestade, eu não quero. Eu falei, não, vai lá e abre. Aí o general, putz, grilo, eu achava que estava tava fazendo a coisa certa e tudo mais, agora eu estou ferrado, né? Porque o que será que tem atrás daquela porta? Mas eu não posso obedecer o rei, afinal é a sua majestade. E ele, já com a mão lá na espada, né? Falou assim, seja o que Deus quiser, né? Abriu a porta. E ao abrir a porta, o que estava atrás era somente o bosque. O rei ofereceu a liberdade ou a morte. Como as pessoas não sabiam o que tinha, elas morreram de medo, preferiram encarar a morte, né? Então, muitas vezes a gente acaba, por não saber do que vai acontecer, imaginando uma série de situações que no final das contas não tem um mínimo contato com a realidade. E isso, em geral, acontece porque as pessoas não vão atrás do que gostariam, do que realmente têm interesse em fazer. Elas simplesmente reagem ao que acontece, né? Elas não se programam e aí o que acontece precisa ser feito, né? Então isso acaba gerando uma grande... Quando você transforma esse tipo de comportamento numa rotina em vários aspectos da sua vida, isso vai gerando um quadro de ansiedade bem complicado, que aí isso pode desencadear níveis de ansiedade difíceis de serem absorvidos, né? Que isso aumenta o estresse, isso pode gerar doenças, agravar assim num quadro de doenças como síndrome do pânico, como depressão e tudo mais. Só que isso eu vou conversar mais adiante. Eu quero focar ainda no nosso trabalho em relação ao estresse, ok? Bom, como eu havia comentado, o grande problema então não é o estresse, e sim o manejo. O que eu falei que ia trazer para vocês como um instrumento, uma surpresa, né? Para vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Eu desenvolvi num trabalho que eu fiz quando eu estava no hospital e também na saúde pública, de ajudar as pessoas com relação a esses problemas de manejo do estresse. É uma apostila de avaliação de qualidade de vida nos aspectos onde o estresse atinge de impacto, né? Onde você vê a ação do estresse atrapalhando a qualidade de vida das pessoas. Então, o que eu vou passar para vocês é uma série de estratégias para que vocês possam descarregar tanto de maneira física como de maneira emocional o excesso de estresse que a rotina de vocês acaba acometendo, ou que vocês acabam se submetendo. Eu vou tomar um pouquinho d'água, que eu tô falando bastante, a boca tá ficando seca. Bom, vamos lá. Eu vou falar de cada item para vocês, mas no final eu não consegui colocar, na verdade eu não sei, se alguém depois quiser dar uma dica eu agradeço, mas eu não sei colocar um texto aqui no YouTube. Eu já conversei com algumas pessoas e falaram que ela não dá, Alexandre, você vai precisar criar um outro veículo para fazer isso. Então eu decidi colocar no Instagram. Então depois do vídeo eu vou colocar o meu contato, vou colocar meu contato no Instagram, meu contato no Face, né, meu telefone, enfim, para que vocês possam aí ter acesso a essa apostila.
que essa apostila, para que ela serve? Na verdade, ela é um norteador para que vocês possam ter um mapa de como é que vocês estão lidando com as suas fontes de descarga da sua atenção diária. Essas tensões diárias, elas vão ocorrer continuamente, né? Só que você precisa descarregar. Vamos imaginar, até porque eu estava aqui com a minha garrafa d'água, que nós tenhamos uma garrafa d'água de seu nível de tolerância, né? A gente acorda com a garrafa vazia e aí vão acontecendo coisas e a garrafa vai enchendo, né? No final do dia, a gente tem que chegar e jogar essa água fora, desvaziar essa garrafa. E se a gente não fizer isso, vamos imaginar que não sei se dá pra ver, olha só, tá aqui, né? Eu tô no final do dia, né? Então já tá por aqui. Mas vamos imaginar que eu não jogasse fora e amanhecesse com a garrafa nesse nível. Qualquer coisinha que fosse acontecendo ao longo do dia já iria transbordar e o meu nível de tolerância já estaria zero, já começaria a brigar e começaria a arranjar um monte de problemas, entendeu? Então, essa ficha vai ter esse objetivo de orientar vocês de como vocês vão descarregar todas as ações que o estresse promove na vida de vocês. Bom, então qual foi o primeiro item que eu separei que o estresse acaba atuando e que a gente precisa ter um melhor controle sobre isso? É qualidade do sono. Então anotem aí ou esperem para depois copiar ou tirar uma foto aí dessa apostila. Mas qualidade do sono. O sono é um dos agentes de maior regulação do nosso sistema de equilíbrio, tanto físico como emocional. Se a gente não tem uma boa qualidade do sono, uma série de coisas desanda. A gente acaba ficando com uma maior irritabilidade, a gente acaba ficando a gente não consegue aprender direito, a gente não consegue prestar atenção direito, a gente fica cansado, a gente fica com baixa produção, a gente fica com baixa atenção, o corpo, ele fica, o sono, ele tem um agente regulador das nossas defesas. Se você não dorme bem, as suas defesas baixam, você fica mais suscetível a doenças. Para quem está com preocupações em relação ao peso, pessoas que não dormem direito, acabam ficando com sobrepeso ou desenvolvendo obesidade. Pressão alta, né? As pessoas começam a ter problemas com apneia, enfim. O que a gente precisa entender sobre o sono? Primeira coisa é que nós vivemos aí numa realidade que vai contra a nossa natureza, né? Se a gente for pensar um pouco na natureza biológica, a gente deveria acordar. Sabe o pessoal que antigamente trabalhava na roça? Eu falo antigamente porque o Brasil, por exemplo, ele era muito mais rural do que urbano. Hoje o Brasil é muito mais urbano que rural. E a vida na roça era aquela coisa de acordar com as galinhas, né? Às 4h30, 5h30 da manhã. E lá por volta das 6, 7 horas, a pessoa já estava indo para a cama para dormir. Biologicamente, o nosso corpo funciona assim, né? Quando começa a ter a clarear o céu, o corpo começa a despertar. E no final já da tarde, por volta das 5, 6 horas, começa a escurecer e essa luminosidade começa a produzir um hormônio chamado melatonina, que é um indutor do sono. Só que eu pergunto, quem é que hoje vai dormir às 5, 6 horas? Ninguém. Eu me lembro quando eu era criança e às vezes eu queria ligar para alguém para falar o telefone, o pessoal falava assim: olha, Alexandre, depois das 8 não vai ligar, é falta de educação, né? Hoje em dia eu tenho que colocar o meu celular no modo avião porque eu recebo às vezes mensagem de texto às 2, 3 horas da manhã.
tem gente que liga meia-noite na maior tranquilidade, né? Até porque eu cansei de sair da faculdade 10 e meia, né? Quando eu fazia faculdade, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, à noite eu fazia monitoria. Chegava em casa 10 e meia, 11 horas, né? Então, quer dizer, hoje em dia, o pessoal falava novela das 8, antigamente. Novela das 8 não existe, pessoal. A novela está começando quase às 10, né? Então, se está começando a novela quase às 10, que hora que vai terminar a novela, né? Tem muita gente ainda que vai dormir só depois da novela. Então, o mundo mudou. Só que esse mundo não foi muito de acordo com a nossa saúde. Então, as pessoas estão se forçando a ficar acordadas até mais tarde e estão meio que prejudicando a sua qualidade do sono. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: tem gente que fica falando assim, qual que é o ideal de número de horas, né? São 8 horas, são 6 horas, 7 horas. Isso varia muito, varia de pessoa para pessoa. Existe o que a gente fala de quando a gente faz uma pesquisa, você tem uma média, né? Você tem uma pequena parte que está acima da média, uma outra parte que está superior à média. Tem uma outra parte também que está abaixo da média, uma parte também que está inferior à média, né? Bom, se a gente fosse pensar num gráfico, imagina que fosse um sino, né? Sabe aqueles sinos antigos, né? Então, o sino ele começa baixinho, tem aquela subida e depois vai afinando, né? É mais ou menos assim. Naquela parte do sino maior é a média da população. Então, na média, você vê as pessoas dormindo de 7 a 8 horas. Isso seria uma quantidade de horas que as pessoas têm uma recuperação boa do corpo e também do seu estado emocional e mental, certo? O sono tem essa função reguladora. Você vai encontrar pessoas que precisam um pouco mais, né, de 8, 9 horas para dormir, né? E isso é perfeitamente natural, pode não estar na média, mas não tem nada de errado. Mas para elas, para estar recuperada, precisa de 8, 9 horas. E você vai encontrar uma pequena parte, isso é uma pequena parte mesmo, que precisa de 10, 11 horas, né? Também não tem nada de errado, mas é uma pequena parte que precisa dessa quantidade. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai encontrar uma parte menor aí da média que precisa de 5, 6 horas, né? E você vai encontrar uma pequena parte que apenas com 3, 4 horas já é o bastante, né? E você tem uma outra questão também. Durante a vida, a sua quantidade de horas vai mudando. É só reparar uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto e uma pessoa mais idosa, né? Você pega um bebê, o que ele faz? Mama, faz xixi, faz cocô e dorme. Mama, faz xixi, faz cocô e dorme. É isso. Ponto. Né? Você chega a criança, é uma outra pegada, né? A criança tem aquela coisa de acordar às 6 da manhã ligada no 220, né? Passa o dia inteiro que nem uma louca. E depois dá, sei lá, 7, 8 horas, parece que tira da tomada e cai, bumba, né? Acabou, dorme aí tranquilo, né? Tô falando também dentro de uma média. Você vai ter crianças e crianças. E você vai encontrar também adolescentes, que o que acontece? Um adolescente, ele tende a querer dormir mais tarde e também precisar acordar mais tarde. Isso é uma questão biológica, hormonal. Você pega países que prezam pela educação, eles, por exemplo, Estados Unidos, né? A high school, o horário é diferente do primeiro lugar, primary school, né? Acho que é isso. Mas eles entram na high school, que seria o nosso colegial, hoje eu acho que é ensino médio, eles entram às 9 horas e saem para as 4, 5 horas, né?
Porque eles entendem que assim, olha, não adianta colocar às 7 horas da manhã, porque eles vão ficar babando na carteira. Como o Brasil está pouco se lixando para a educação, eles querem mais que a população fique burra mesmo, então eles colocam um adolescente para entrar na escola às 7 horas da manhã. Então, primeira e segunda aula eles ficam lá, né, tentando enxugar lá a baba do caderno. Enfim, coisas do Brasil, não vou entrar nessa questão. Mas quando você entra na fase adulta, vocês têm um outro tipo de padrão de sono. E quando a pessoa entra na terceira idade, dificilmente ela tem muitas horas de sono corridas, ela vai tendo sonos picados, né? Então isso é uma tendência natural. Importante, o que é o importante nisso tudo? É a gente saber qual que é o nosso padrão, a quantidade de horas que a gente sente que está se recuperando bem, e a partir disso criar um ritual. Por que um ritual? Porque a partir do ritual o corpo... Lembra quando eu falei logo no início da nossa conversa que o corpo busca sempre um padrão, sempre uma economia, né, das ações? Então, quando você começa a fazer um ritual, o corpo automaticamente vai se preparando para aquilo. É só pensar, se você de repente sempre almoça no mesmo horário, vai dando aquele horário, você não precisa nem olhar no relógio, você começa a sentir seu estômago roncar. É a mesma coisa, se você se programar, olha, eu preciso de 7 horas para dormir, e eu acordo às 7 horas, bom, meia-noite eu preciso estar na cama, né? Só que a gente não é uma máquina de que de repente, né? Você tem um botão aqui, bom, pronto, apaguei a luz e eu desliguei e vou dormir. Não somos assim. Se a gente for parar para pensar, para observar, na verdade, e olhar um bebê dormindo, a gente olha e parece que a gente fala que parece um anjinho, né? Por quê? Porque ele dorme na coisa mais relaxada do mundo, né? Não tem preocupações com nota, com trabalho, com dívidas, com relacionamentos, né? Talvez alguns conflitos de tanto material que absorveu, mas algo muito diferente do que nós adultos temos quando nós vamos para a cama. Quando nós vamos para a cama, nós levamos todas as tensões que nós absorvemos durante o dia. Então, a gente precisa meio que estabelecer um padrão de preparação para ir dormir. Então, se eu preciso, meia-noite, estar dormindo para 7 horas, acordar e ter as minhas 7 horas de reparação do meu sono obtidas, às 11 horas eu preciso começar a me preparar. De que forma? De repente, tomando um banho que vai relaxar o meu corpo, né? Vamos pensar no seguinte... eu não sei se vocês já repararam que depois do almoço, normalmente dá um pouquinho de sono. Por que que isso ocorre? Porque quando você almoça, esse alimento precisa ser digerido pelo seu estômago. Quem vai ajudar o estômago a fazer essa digestão é o quê? É o seu sangue. Seu sangue, ele vai se concentrar no estômago. E aí, na verdade, o sangue, ele sempre se concentra onde você tem mais ação. Então, se você, por exemplo, pegar aqueles... Tem umas brincadeiras hoje com celulares, aí, com câmera que mostra um filtro aí de onde está mais calor. Você pode mostrar, né? Se você estiver fazendo um trabalho físico com as mãos, vai estar mais vermelho as mãos. Por quê? Porque vai ter maior concentração de sangue lá. Se você estiver correndo, vai ter maior concentração nas pernas, porque vai ter mais sangue lá. Se você tiver feito uma refeição, vai ter mais sangue no estômago, porque aqui vai ter maior trabalho. Bom, a gente não vai depois num restaurante pro hemocentro colocar mais sangue no estômago. Ninguém faz isso, né? Então o que acontece? Como é que vai ter mais sangue aqui no estômago? Ele vai sair de outras áreas do nosso corpo. Não é que vai ficar sem, mas ele vai migrar dessas áreas para a gente ter uma melhor digestão. Bom,
O sangue, ele transporta oxigênio. Se sai um pouco mais de sangue da minha cabeça, sai um pouco de oxigênio da minha cabeça. O que acontece então com o meu cérebro? Ele começa a ficar sonolento. Dá uma sonolência e aí eu acabo ficando com sono. Né? Então, deu para entender essa mecânica? Ok. Agora, e o contrário? Se, por exemplo, eu ficar vendo televisão, se eu estiver jogando um videogame, se eu estiver mexendo aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim, WhatsApp e tudo mais, qual é a parte do meu corpo que está mais trabalhando? Minha cabeça. Maior atividade. O sangue está indo para onde? Para a cabeça. Onde é que tem mais oxigênio? Então, onde é que ficam meus olhos? Fico assim, ó, fico vidrado. Então, mas Alexandre, mas eu sempre durmo vendo TV. Ok, você pode até dormir por exaustão, né? Vendo TV. Né? Você está tão cansado que você presta atenção, sei lá, num filme, numa série, numa novela, num show, mas chega de repente uma música que você não gosta, ou chega uma passagem que não tá legal, ou chega um comercial, você dá uma pequena desligada, buf, já era, né? Só que o teu sono não vai ser tão relaxante como deveria ser. Por quê? Porque sua mente entrou entrou no estado de sono em aceleração. Então seu sono vai ser agitado, né? Então, o que deveria ser feito? 1 hora antes de você dormir, vai tomar um banho, chega de computador, chega de internet, tudo. Mas assim, Alexandre, então você quer que eu fique nem um zumbi olhando pro teto? Não, não precisa ser assim. Mas, por exemplo, você pode colocar uma música mais suave, você pode pegar uma leitura, né? Não uma leitura super excitante, né? Uma aventura, por exemplo, mas uma leitura padrão, né? Porque o que acontece com a leitura? A leitura faz com que a sua frequência da atividade cerebral seja mais lenta. Porque aqui, se eu estivesse escrevendo tudo aquilo que eu falei até agora, eu já estou falando há 40 minutos, né? Então, o que iria acontecer? A gente eu não teria falado, eu não teria escrito nem a metade do que eu falei até agora, porque a fala, né, o visual, né, é muito mais rápido do que a escrita. A mesma coisa com a leitura. A leitura ela é mais lenta do que a escuta. Entendeu? Então, se você diminui a frequência da atividade cerebral, você vai diminuir o funcionamento, vai diminuindo e buf, de repente você já está você entra num estado de desaceleração e aí para dormir fica mais fácil. Uma outra coisa, se você puder no seu quarto ter uma luz que sabe aqueles, em vez de ser esses botões assim, ó, esse de apagar e acender, se pudesse aqueles lá de controle de luminosidade, seria melhor. Por quê? Porque aí você coloca uma luminosidade mais tênue, né? Mais branda, para que não, porque a luminosidade, lembra que diminui a produção daquele hormônio lá, a melatonina induz ao sono. Se tiver luz, ela inibe. Então, se você põe aquelas luzes lá da cozinha, sabe, aquelas brancas lá fluorescentes no quarto, você vai dormir porque está cansado, mas você vai perder um grande estímulo que é esse hormônio, que é uma coisa natural, né? Uma indução natural do sono, entendeu? Então, mas eu não tenho esse interruptor, então como é que eu faço? Procura pelo menos no seu quarto não colocar aquelas luzes fluorescentes brancas, né? Já tem aquelas luzes econômicas amarelas, assim, em vez de ser 100, 60, entendeu? Ou então colocar uma luminária do lado da cama para você ler. Não botar aquele farolzão, porque aí prejudica, entendeu? Bom, procurar não comer comidas pesadas. Você, Alexandre, você não falou que comer a comida vai para o estômago, tal, sai oxigênio e você vai dormir? Não, calma. Falei isso. Mas assim, também não vai comer uma feijoada à noite, porque assim, quando você dorme, o seu metabolismo ele diminui. O metabolismo seria as atividades funcionais do seu corpo. E se você come uma coisa, uma feijoada,
dobradinha, uma buchada de bode, uma coisa assim, exige demais do seu organismo, né? Então, você vai dormir, ok, mas vai ficar lá tendo uma revolução. O seu corpo vai estar com muita atividade, né? Não vai ser legal. É como se você pudesse fazer uma ceia, né? Uma ceia. Logo, logo eu vou chegar na alimentação, que é um dos itens aí de manejo do estresse. Então, faz uma ceia, tipo assim, um chá de camomila, de erva cidreira, sem açúcar, né? Sem açúcar, por quê sem açúcar? Porque o açúcar corta o efeito do chá. E se o chá de camomila e erva cidreira serve para dar uma acalmada, você colocar açúcar, você só está tomando um líquido gostoso, mas você perde a propriedade. Então, o chá de camomila e erva cidreira sem açúcar, ele ajuda. Você come uma pequena fruta, um pequeno bolachinha. Não vou falar bolacha porque, sei lá, pode ser para algumas pessoas que estão fazendo regime engole, enfim. Mas alguma comida que seja algo leve, simplesmente para levar aquele sangue lá para fazer uma pequena digestão, mas que não pese no seu estômago. Tudo bem? Basicamente é isso. Se você puder fazer isso regularmente, inclusive nos finais de semana, Alexandre, mas é chato, final de semana eu quero ir pra balada. Assim, ok, você pode ir pra balada, tudo. Só estou dizendo aqui o que é o melhor para ter uma melhor qualidade de sono, né? Qualquer mudança que você faz na sua rotina, você acaba se estressando um pouco mais. Mas aí você acaba negociando aí melhor com a sua rotina. Duas questões aí que eu não falei, mas que são importantes com relação ao sono. Bebida e cigarro. Vou falar mais uma terceira que é bem importante também. Aliás, vou começar pela terceira. Medicação para dormir. Gente, não estou falando nada contra o remédio. Por que o remédio foi criado? Porque se uma pessoa ela está num quadro mental que ela não consegue dormir, a pessoa precisa desligar. Se ela não desligar, ela pode entrar num surto psicótico. Isso é muito grave. Um dos maiores índices assim de internação ou de medicação abrupta que a psiquiatria faz é quando a pessoa começa a alegar como sintoma que não está dormindo. Então, medicação para dormir foi feito para isso. Medicação para dormir não foi feito para a pessoa, não estou conseguindo dormir, estou preocupado, estou estressado e vou tomar para dormir. Por que não é? Porque é melhor ter um remédio para dormir do que ter um surto. Mas o sono, a qualidade do sono de quem toma esse remédio é uma droga. Por quê? Porque o sono ele tem três funções. Ele serve para equilibrar o nosso organismo, nosso emocional e o nosso mental, nossas faculdades mentais, né? Na função cognitiva, né? Do raciocínio mental. Se eu estiver falando algumas palavras muito técnicas, vocês depois podem perguntar ou me criticar, né? Eu estou tentando ser o mais coloquial, falar o mais do cotidiano possível. Mas às vezes a gente acaba se perdendo nesses termos técnicos. Mas vamos lá. Você tem algumas fases do sono, né? Que aí eu não vou entrar nesses detalhes, mas que hora ele relaxa mais o corpo, hora ele relaxa mais algumas atividades cerebrais e tudo, e é necessário passar por esses ciclos. O remédio não faz esses ciclos ocorrerem na sua continuidade. Então, você acorda ou muitas vezes com a cabeça funcionando ok, mas o corpo um lixo, ou às vezes o corpo está até ok, mas a cabeça não está servindo para nada. Então, evitem ao máximo, só quando não tem jeito, vocês precisam mesmo, é uma indicação médica, cuidada durante um tempo, tem uma dosagem específica, tem um período de adaptação, tem um período de desmame, não usem aleatoriamente, não pegue da amiga, do amigo, olha, fuja dessa, ok? Bom, vamos para os outros dois primeiros que eu falei, bebida e cigarro. Bom, cigarro, gente, é um estimulante, né? Ele é um estimulante da atividade cerebral. Se você quer dormir, desacelerar, você vai fumar um cigarro,
não combina, entendeu? Você pode até dormir, mas mais uma vez, não vai ser um sono de uma qualidade repousante. E a bebida alcoólica, ela é um enganador. Sabe por quê? Porque o álcool, ele é depressor. Ele deprime o sistema nervoso central, as funções das atividades cerebrais. Aparentemente, só que, então bebo, relaxo, durmo. Mas tem um problema aí. Qual que é o problema? Ele tem dois problemas. Muitas vezes quando você bebe, você acaba relaxando as suas fossas, suas vias respiratórias, e isso acaba gerando quadros de apneia. E a apneia é uma droga, porque você para de dormir e quando você para de dormir, assim, você para de respirar, na verdade, né? E isso acaba interrompendo o sono, porque você tem que voltar a respirar. E aí o que que acontece? Você estava naquele ciclo super legal do sono, pum, parou de respirar, aí quando volta, começa tudo de novo. Aí, de repente você está dormindo aí 12 horas e você não repousou o suficiente, porque você não fez o ciclo natural do sono, né? Esse é um aspecto. O outro é que o álcool, ele é inibidor de um hormônio chamado ADH. O que que é esse hormônio? Esse hormônio é o hormônio antidiurético. O que que esse hormônio faz? Bom, se eu pegar aqui uma garrafa d'água e bebê-la, água agora, essa água vai descer e ela não vai sair automaticamente. Ela vai ter uma reserva, ela vai passar por um processo de filtragem lá pelos rins e tudo mais, e vai ficar armazenada lá na bexiga e vai ficar lá presa, né? Quem faz esse processo aí de ficar lá armazenado tudo é esse hormônio antidiurético, né? E ele armazena até o ponto que tiver um volume satisfatório para depois, tá na hora de liberar. E aí a gente vai ao banheiro e elimina. Se vocês pararem para perceber, se aconteceu com vocês, de vocês beberem ou quiserem observar numa festa, uma pessoa começa a beber, bebe um copo, bebe 2, bebe 3, bebe 4. No 5 ela fala assim, gente, dá licença um pouquinho, ela vai ao banheiro. Depois que ela volta, ela bebe um copo, vai ao banheiro. Depois ela volta, bebe um copo, vai ao banheiro. Depois ela tá no meio copo e tá indo ao banheiro. Eu falei, como é que na primeira vez ela bebeu 5 copos e não foi ao banheiro e depois ela não consegue nem mais meio copo? Por quê? Quando ela começou a beber, ela tava com hormônio antidiurético, né? Só que ela começou a beber e o organismo percebeu que aquela bebida é tóxica. Você, vamos eliminar esse negócio. Para o hormônio antidiurético para eliminar o mais rápido. Então, aquela bexiga ainda está com esse hormônio, ela está segurando a onda. Mas depois que eliminou a primeira, a ordem já foi dada, né? A hipófise, né, que é uma glândula aí que regula aí os nossos hormônios, ela recebeu a ordem, você olha, vamos eliminar aí que tá na hora de esse líquido não pode ficar aí dentro não, né? Então muitas vezes a pessoa vai dormir, foi ao banheiro, mesmo que vá ao banheiro antes de dormir, quando a gente está dormindo, nosso corpo produz líquido, né? Ele tá trabalhando também, menor, em atividade menor, mas ainda está trabalhando. Então ele está lá produzindo líquido, só que não tem lá o hormônio antidiurético. O que acontece? A pessoa acaba ficando com vontade de 2, 3 vezes ao banheiro durante a noite. E aí o que acontece? Muitas vezes pessoas como eu, que detesta levantar no meio da cama, né? Está com frio, às vezes passando frio, ou com vontade de ir ao banheiro, ficar lá brigando, não vou, fica lá, né, brigando com a cama e não vai ao banheiro. Ou mesmo que você vá ao banheiro, você acaba tendo que 2, 3 vezes, você acaba também quebrando aquele ciclo natural do seu sono. Então, evitem ao máximo. Você vai sair para beber alguma coisa, chega num horário, pare e começa a beber água. Para limpar ao máximo, filtrar e não correr o risco de você ter esse sono aí comprometido. Tudo bem? Bom, maiores dúvidas sobre sono vocês vão fazendo aí durante as observações, os comentários de vocês, porque senão o nosso tempo vai ficar muito complicado, tá? A próxima questão que a gente poder cuidar do nosso organismo para enfrentar melhor, para preservar melhor a questão do estresse é qualidade da alimentação.
Eu não vou entrar em detalhes da alimentação, porque isso é mais um papo de uma nutricionista, mas assim, o organismo, ele busca sempre, lembra? Rotinas, né? Um padrão de funcionamento. Então, quanto mais você comer nos mesmos horários, melhor, né? Por quê? Porque aí o seu corpo não precisa ficar se meio fazendo um jogo, aí pego mais gordura, pego mais músculo, onde é que eu vou pegar para compensar essa falta de energia que não está vindo? E qual que seria o ideal de alimentação que a gente possa ter? Para o nosso organismo não sentir essa perda de energia, essa perda de nutrição e alimentar. O ideal seriam 5 refeições por dia. Você o quê? Eu faço 2 e estou ganhando peso. Como é que você quer que eu coma assim? Você quer que eu fique uma bola? Não, pelo contrário. Muitas vezes as pessoas engordam mais porque se alimentam menos, né? Porque, olha só que coisa interessante. O organismo ele é bem inteligente nesse aspecto. Se você chegasse pro... Você tem lá o seu filho. E ele chegasse assim, pai, me dá dinheiro pro McDonald's. Aí você dá. Mãe, me dá dinheiro para comprar sorvete. Aí você dá. Mãe, me dá dinheiro para comprar uma bicicleta. Então, pai, me dá dinheiro para comprar um celular. Mãe, vai ter um show, não sei o que lá. E pum. Quando é que seus filhos vão querer economizar dinheiro? Me diz. Provavelmente nunca, porque eles pedem, vocês não. Nem eu. Vou querer economizar assim. Mas a pedir tá, é cash, né? Cash infinito, né? Agora, se vocês chegam e falam, olha, é o seguinte, vou te dar essa quantidade aqui de dinheiro para vocês. Aí, de cara eles ficam super contentes. Nossa, tudo isso só que eu estou fazendo aqui uma obra, vou precisar organizar melhor meu dinheiro, então não adianta que eu não vou dar mais. Pode ser que no primeiro mês que você dê essa mesada, eles fiquem tão empolgados que no primeira semana gaste lá não sei quanto, lá no McDonald's, no shopping, não sei o que lá, e compre o tênis Nike, pá, e vai querer comprar um iPhone, beleza. Só que aí chega na terceira semana, descobrem que vai vir um show de uma banda que eles são loucos, assim, então pai, então, mas sabe o que é? O que é? Não sei o que está acontecendo. Não, porque vai ter um show aí, né, da banda, sei lá, do Metallica, né? Ah, pô, legal, Metallica, você gosta, né? Eu vi uns pôsteres, né, na sua quarta. Então. E o tio lá, o pai lá do Joãozinho lá vai levar, então ele vai levar e vai buscar. Ah, o Joãozinho conhece o pai, gente boa, tal, ok. Posso ir? Pode, não tem problema. Ah, mas tem um problema. Ah, qual que é o problema? Porque é R$ 200 o show. Não, tudo bem, eu te dei a mesada. É mais que isso. Pode ir, pode ir lá. Não, é que eu comprei lá uns negócios aí, eu tô sem dinheiro. Dá pra adiantar? Não dá. Mas pai, é o Metallica, a banda tem... Não, falei que não, e pronto. Não sei. Não, pai, mas você não pode, não sei o que. Eu falei, ó, filho, não vai rolar. Eu te odeio, você não presta, você não liga pra mim. Não, e não, ponto. Pergunta se no mês que vem. Pergunta se no mês que vem ele vai gastar tudo na primeira semana, na segunda. Ele vai segurar. Porque no final, na última semana, pode aparecer a banda do Guns N' Roses. Banda, sei lá, de quem que ele vai gostar. Mas ele percebeu que o bicho pega, né? Ele vai sentir falta, vai fazer falta. Nosso corpo é a mesma coisa. Se você come uma vez, 2 vezes ao dia, o que acontece com o corpo? Ele fala assim, galera, segura energia aí, porque aqui não tá vindo nada. Segura. Energia acumulada vira o quê? Gordura. Gordura se armazena onde? Aqui, ó. Essa região maravilhosa da barriga. Agora, se você faz 5 refeições ao dia, você não vai sentir tanta fome. Por quê? Porque tá sempre aqui abastecido, né? E aí tá vindo toda hora energia,
o corpo fala assim, galera, o caixa está aberto, pode gastar à vontade. Então você tem mais energia, você tem mais disposição, você tem mais pique, você tem mais atenção, você tem mais tudo. E a energia está sendo gasta. Entendeu a jogada? Então, 5 refeições ao dia. Em quais horários? Almoço, uma fruta aí entre o almoço. Não, desculpa, café da manhã, aí depois uma fruta, começar pelo almoço é ótimo, né? Café da manhã, uma fruta entre o café da manhã e o almoço, aí sim, o almoço, um pequeno lanche entre o almoço e o jantar, né? Isso. E a última, 5 não, 6, né? E a última ceia. Lembra a ceia que eu falei antes de você dormir? Então, 6 seria o ideal de refeições por dia. No mínimo 5, mas se puder fazer 6, melhor. Você fazendo 6 refeições em pequenas quantidades, a tendência é você não desgastar seu organismo, ter uma maior condição de disposição, de energia, de enfrentamento. E a tendência é você ganhar um bônus que o metabolismo vai agir mais rápido e você tende a não querer engordar e gerar outros tipos de problemas, que aí é uma outra questão que a gente pode trabalhar mais adiante, tá bom? Fim da alimentação. Outro aspecto muito importante, atividade física regular. O nosso corpo precisa descarregar essa tensão, né? Essa tensão às vezes ela fica acumulada nas nossas costas, nos nossos braços, no nosso corpo por inteiro. Então, quando você faz uma atividade, quando você corre, quando você luta, quando você faz um esforço, né? Que você joga para fora essa adrenalina, você movimenta a energia do teu organismo, né? Você está renovando essa energia, você está descarregando o excesso de tensão, você está produzindo dopamina e serotonina, né? Que são hormônios associados a bem-estar, a energia, a qualidade de vida, a disposição para o prazer, aumento do apetite para disposição sexual, tudo de bom. Além de aumentar também a endorfina e também melatonina. A atividade física é tudo de bom, pelo menos 3 vezes por semana, mínimo. Assim, gente, 30 minutos de caminhada por dia já é o suficiente. 30 minutos é possível. É só botar um shorts, uma camiseta e um tênis. 30 minutos é possível, dá para fazer, né? Então, hoje em dia, para falar a verdade, você tem até alguns aplicativos que te propõem fazer atividades físicas em menos tempo, com algumas práticas na sua casa, mas é preciso ter essa regularidade, né? Coloca na sua agenda, se você coloca isso você separa um tempo, né? E programa alguma coisa, alguma atividade associada, né? Se você gosta de ouvir música, vou fazer atividade, vou ouvir música quando eu faço atividade física. Ou se você gosta de fazer algum treinamento, ouvir podcast, eu vou colocar então um momento para atividade física. Ou se você gosta de ver séries e sei lá, você não quer ir para rua, sei lá, põe aí, vê uma ergométrica, uma esteira em casa, mas enfim. 30 minutos já é o suficiente, né? Se você quiser fazer mais, natação, outras coisas, ok. Mas pelo menos se dê a esse cuidado, tá certo? Próximo item é dores no corpo. Essa aí eu vou muito direcionada aos homens, né? Por quê? Por duas questões. Na verdade, tem um ponto que é para os homens e outro para as mulheres. Por quê? Olha só, as mulheres, elas tendem a cuidar da saúde melhor que os homens, né? Mas tem uma outra questão aí que é um problema, porque, por exemplo, a saúde das mulheres não é tão boa como dos homens, né? Essa oscilação hormonal que elas têm acaba gerando uma série de vulnerabilidades com relação à doença. Mas como
elas desde pequena são acostumadas, desde que elas têm a primeira menstruação, elas já são orientadas de que médico não é associação de doença, né? Então elas entendem que, olha, faz parte da rotina você ir ao médico e ele vai fazer perguntas e, e de repente, às vezes, tem algumas coisas que precisam ser cuidadas e aí a manutenção vai fazendo com que as mulheres acabam vivendo muito mais que os homens. Os homens têm uma saúde melhor do que as mulheres, só que eles não cuidam, né? Não foram habituados. E aí o que acontece? Eles só vão aos médicos quando não está aguentando mais de dor ou de alguma situação que tá insuportável. Aí quando ele chega no médico, o médico olha assim, putz, olha só, tem isso, tem aquilo. Aí assim, ó, tá vendo? Porque eu não gosto de médico, porque médico só traz doença, porque você não. É a mesma coisa você pensar num carro. Se você acende uma luzinha e você vai lá no mecânico, ele vai lá, tem isso aqui e tal, você troca e tá tudo certo. Você fica com o carro aí 5, 10 anos sem problema. Agora, se aparece a luzinha, tem um barulhinho, você vai, o carro tá rodando, eu vou rodando. Na hora que o carro para no meio da avenida, e aí você tem que ser guinchado, a gente leva lá pro mecânico, ele vai olhar e, putz, olha, tem isso, tem aquilo, aí você acha que o mecânico tá querendo te enganar, né? Uma coisa é você trocar a correia dentada que são, sei lá, R$800, R$300, e outra é você deixar a correia dentada do motor estourar, que é 3, 4 pau. Entendeu? É a mesma coisa com a questão da saúde. Então, seria muito interessante os homens entenderem que dor não é para ser camuflada, não é para pegar o remedinho lá da mulher, da namorada, né? Que elas geralmente acabam tendo mais remédios porque acabam se cuidando mais e tendo alguma orientação médica, não é para pegar e tá tomando aleatoriamente, porque você está camuflando a dor. A dor é importante, porque é um sinalizador de que é algo que não está legal. Se a gente não tivesse dor, a gente estava ferrado. Pensa na dor de dente. Ah, tô com dor de dente. Ah, passa uma anestesia, acabou o problema. Só que a cara está lá dentro. Quando passar a anestesia, vai ficar assim, ó, vai chegar no nervo. E se você não cuidar, vai chegar na hora de chegar no nervo já era, né? Você perdeu o dente. Então é melhor, quando está com a dor no dente, chega lá no dentista, olha, veja o que está acontecendo aqui, eu também não gosto do motorzinho, mas assim, vai tirar a cárie, você vai estar com o seu dente preservado. Agora, as mulheres têm um problema. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, elas se cuidam, né? As mulheres se cuidam, isso é muito bom. Mas, olha só, as mulheres reparam, vocês mulheres que estão vendo esse vídeo, já repararam que quando o homem adoece, eles acham que o mundo vai acabar, né? Pegou uma gripe, um cara, não tô respirando, vou ter ataque do coração, né? Eles fazem um drama enorme por causa de qualquer coisa. Ou, sei lá, o médico pede exame e já fala, acho que é câncer. Ou tem alguma doença. Por quê? Porque o homem, ele adoece pouco. Ele adoece poucas vezes, né? Em geral. Porque o homem, ele tem aquele hormônio da testosterona que é ali, ó, padrão, direto. Vai mudar um pouquinho lá na 60, 70 anos, tem uma pequena queda, mas é pequena também, não é aquela coisa, assim. O tempo todo é assim. A mulher não, a mulher é assim, ó, bum, 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 mês inteiro, todo mês é aquela bomba hormonal, aquela coisa que muda pra tudo. E assim, todo mês a mulher tem aquela revolução que é a questão da menstruação, né? Aquelas cólicas terríveis, né? Aquela coisa do seio que incha, que dói o mamilo, que vai pegar o ônibus, sacoleja o ônibus, dói o seio, quer dizer, é uma desgraça, né? Porque só de escrever eu já sinto dor. Só que o que acontece? As mulheres passam por tudo isso e elas falam assim, olha, o mundo não vai parar por causa disso. Eu continuo tendo que dar conta do meu trabalho, eu continuo tendo que ir à escola, eu continuo tendo que dar conta da casa, eu continuo tendo que dar conta do meu relacionamento, do meu filho, e apesar da dor, né? E a mulher lida com isso todo mês. Então,
quando a mulher adoece, não é que ela não sinta a dor, ela sente, só que ela é muito mais tolerante à dor do que o homem. O homem, como ele nunca sente dor, quando ele sente, ele acha que o mundo vai acabar, né? E aí vira um problema, porque dor é um aviso que algo não está legal. E às vezes a mulher é tão tolerante à dor, fala assim, eu não gosto de tomar remédio, eu não gosto de... dor é assim, faz parte. Não, gente. Dor não faz parte, dor não é ok, não. Dor é um aviso, dor tem que ser vista, né? Depois que se entende o porquê desta dor, aí sim o remédio é muito bem-vindo, né? E atividades que não precisam ser utilizadas de repente para se você não gosta de medicamento tradicional, pode se utilizar outras coisas, mas não tratar a dor como algo assim, é assim mesmo com o tempo passa. Não, às vezes se você está sofrendo desnecessariamente, isso é um fator gerador de estresse, ok? Então, dica para os homens e dica para as mulheres em relação à dor. A outra questão, e aí eu saí um pouco mais agora da parte do físico e estou entrando na parte mais emocional, que é nos relacionamentos, né? Relacionamento familiar. Então, eu digo que a família, ela é um agente básico, né? É onde a gente aprende o que é o microcosmo da nossa sociedade. As nossas primeiras relações sociais é estabelecidas na família. Então, é preciso a gente aprender a utilizar a família como um laboratório de aprendizado do relacionamento social. Dificilmente, se você não consegue ter um bom relacionamento na sua família, você vai aprender a lidar com os conflitos fora dela. Porque é na família que você acaba lidando com aquilo que é mais íntimo do ser humano e de maneira mais próxima, né? Então sempre procure, dentro do possível, não camuflar, né? Mas enfrentar, lidar de uma maneira clara, objetiva, né? Sincera, os conflitos que você tem na família, né? Lidar com os conflitos não é querer brigar, mas sim tentar não, buscar o entendimento, né? O consenso, né? Buscar o equilíbrio desses conflitos, mesmo que de repente isso não seja a satisfação das suas vontades. Obviamente eu estou falando de coisas que são complexas, né? Que são muitas vezes difíceis, mas é por isso que eu estou deixando esse espaço de comentários para vocês aí levantarem suas dúvidas, ok? Relacionamento com os filhos e relacionamento com os pais, né? Essas são as relações assim que a gente tem de maior proximidade, muitas vezes, porque com os nossos pais nós aprendemos a nos... quando eu falo pais, não necessariamente eu estou dizendo biológicos, tá? Eu estou pensando com as pessoas cuidadoras, né? Mas é o nosso modelo de identidade, né? É onde a gente aprende a entender o que é o eu e o que é o não eu. E quando a gente tem conflitos nessas áreas, né? A gente acaba perdendo muito tempo de poder se desenvolver e ir atrás daquilo que é genuinamente ligado ao seu desenvolvimento, ao seu sucesso, à sua felicidade, em função de algo que deveria ser parte de um momento da sua história e não você carregar o tempo inteiro com eles. Isso em relação aos pais. E em relação aos filhos, é importante saber ter uma relação, né, de formação, de educação, mas também de independência. Às vezes é muito difícil saber
equilibrar o processo de desmame dos filhos e retomar é como se fosse um processo contínuo, né? A cada conquista dos filhos acaba sendo uma retomada da sua porção pessoal. Só que muitas vezes as pessoas entendem isso como uma perda de poder perante a vida, porque muitas pessoas acabam deixando de olhar para si por conta dos filhos. E isso é algo que precisa ter muita atenção, e conflitos aí acabam gerando quadros aí de adoecimentos emocionais muito complicados, né? Então, se não se percam nos seus papéis, né, de pais. Vocês são pais, mas não somente pais, né? Vocês têm outros papéis sociais que precisam ser alimentados por vocês. Vocês são responsáveis por seus diversos papéis sociais em suas vidas, tá? Um outro ponto que é importantíssimo é relacionamento com amizade. Eu falo que amigos são a família pelas quais nós escolhemos, né? A gente nasceu, aí eu não estou entrando na religião, tudo bem? Porque tem pessoas aí que dizem, né, assim, algumas religiões, não vou falar que tem pessoas, parece que eu estou desqualificando. Tem algumas religiões que afirmam que o espírito escolhe aquela família, escolhe aquele pai, aquela mãe, tudo, beleza, porque tem uma mensagem, uma história aí para a vida e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Até psicologia, ela não lida diretamente com a religião, e sim com a representação dela, né? Acho que o Jung ele fala disso de uma maneira mais clara. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que do ponto de vista prático do comportamento, né, da análise do comportamento, nós não escolhemos as famílias que nós temos. Nós nascemos em um núcleo que já tem um pai, já tem uma mãe, já tem tio, já tem avó, já tem irmãos ou não tem pai, se não tem mãe, tem duas mães, dois pais, enfim, não sei. Mas nós já nascemos num contexto independente da nossa escolha. E os amigos não. Os amigos são as pessoas que você escolhe para conviver, né? Amigo você pode escolher para morar, né? Para ter uma parceria, para ter uma jornada, para ser sócio, enfim. Eu falo que o amigo de verdade, né? É o irmão que você pôde escolher, né? Então, é algo que a gente precisa valorizar demais, a gente tem que saber regrar essa amizade, é como se fosse uma planta, né? Ela tem ondas, tem ciclos e tudo, mas entenda que muitas vezes um amigo ele pode ser um suporte que muitas vezes nem a família é capaz de lhe dar. Então, não abra mão desse espaço na sua vida. Não negligencie a importância de uma amizade como uma forma de proteção e de descarga do estresse que a gente tem no nosso dia a dia, tá certo? Uma outra coisa que é muito importante também é atividades de lazer, né? Nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida, porque muitas vezes eu ouço pessoas falarem assim, só um minutinho. Muito bem, eu trabalhei a semana toda, fiz o meu dever, consegui muito dinheiro e tudo, então eu mereço ter um ótimo final de semana. Eu falo assim, opa, você está muito enganado. Você não merece ter um bom final de semana. Você trabalhou bastante durante a semana, você merece ter o reconhecimento do seu trabalho, você merece ter o resultado do seu trabalho, você merece ter o dinheiro a respeito do seu trabalho. Agora, isso não te dá o ticket para você ter um bom final de semana. Você quer ter um bom final de semana, você tem que investir no seu final de semana, né? Você tem que programar o seu final de semana, você tem que dar importância no final de semana. Você vai dar uma festa, não é assim, gente, eu vou dar uma festa e a festa acontece. Não, você precisa saber quem você vai convidar, o que vai ter nessa festa, como você vai organizar essa festa. A festa dá trabalho e a festa é um momento de lazer, né? Então,
O lazer, ele é um momento em que você não é cobrado. O lazer é um momento em que você entende que você é merecedor. Então ele precisa ele precisa estar contido dentro do seu rol de atividades da sua rotina. Se você fala assim, eu vou ter lazer depois que terminar meu trabalho, você nunca vai ter lazer. Porque quando você sai do seu trabalho formal, você vai chegar em casa, o que você vai ter? Mais trabalho, né? Ou você acha que a casa se limpa automaticamente, ou você acha que a comida ela é feita automaticamente, enfim, né? E mesmo que você tenha gente que faça para você, você sempre vai ter atividades pendentes. Você tem uma série de trabalhos que são vinculados ao seu trabalho e você tem uma série de trabalhos vinculados à sua vida pessoal. Ponto. Né? Qual é o momento que você vai ter lazer? A hora que você se programar para isso. Então, se você não fizer isso, você vai estar negligenciando a valorização de si mesmo, do reconhecimento que você merece ter prazer, alegria e diversão. Então, esse é um item muito importante. Outro ponto que eu quero destacar é o trabalho. O trabalho é uma base nossa, é uma base estrutural da nossa sociedade. Ainda mais numa sociedade, assim, não quero tanto associar, mas está muito vinculado à nossa sociedade capitalista. As pessoas perguntam assim, qual é o seu nome, vírgula, o que você faz? Né? A sua identidade está associada ao seu trabalho. Então, se a gente acaba negligenciando, ou empurrando com a barriga, ou não dando o valor que o trabalho tem como algo importante, né? E não como uma obrigação simplesmente, isso acaba gerando um peso em que você acorda. Eu já ouvi comentários assim de pessoas que falaram assim: nossa, que bom que amanhã é sexta-feira. E gente começando, e gente dando para essa mesma situação o seguinte comentário: não é que bom que amanhã é sexta-feira. Que péssimo que ainda é sexta-feira. Quer dizer, a pessoa tem um desespero de ir para o trabalho, né? Tem gente que começa a ficar triste sábado à noite, né? Voltando da balada já começa a ficar triste, porque vai ser domingo e do domingo a festa era da segunda. Quer dizer, essa pessoa está muito dissociada afetivamente e pessoalmente na sua realização com o trabalho. O trabalho acaba sendo um peso. Então alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. Um pouco mais para frente eu vou trabalhar um pouco com vocês sobre empreendedorismo, né? Que é um ponto que não é tão psicológico, mas acaba tendo um peso importante por conta disso que eu acabei de falar para vocês, tá? Muito bem, estamos chegando ao final aí da nossa... Já estamos quase 1h30, mas acho que ainda tem alguns itens, que eu coloquei como atividade intelectual. É assim, o que eu coloco de atividade intelectual é que é muito importante que a gente consiga sempre ter um hábito de poder estar se desenvolvendo em algum aspecto, aprendendo algo, né? Ler um livro, fazendo algum curso, se desenvolvendo em algum aspecto da sua mente, porque a sensação que você tem diante do aprendizado, diante do conhecimento, diante da realização em saber mais, te dá uma sensação de maior empoderamento perante a vida, né? Te dá uma sensação de maior enfrentamento, né? Você se sente mais isso aumenta a sua confiança,
aumenta a sua sensação de que você você tem capacidade de ter maiores recursos para enfrentar os seus problemas. Você sempre vai se deparar com problemas que, num primeiro momento, pode parecer muito complicado, né? E se você fica num padrão constante, sem fazer as mesmas coisas, quando chega algo diferente, a sua sensação de impotência é muito grande. Ao passo que, quando você se coloca numa rotina de estar sempre aprendendo algo, uma coisa diferente vai ser sempre algo. Opa, já conheço essa sensação. Lembra da sensação? Lembra do sentimento das mulheres frente à dor? Elas sentem a dor, mas elas enfrentam muito mais porque já são íntimas da dor. Pois é. Quando vocês estão em constante aprendizado, você está sempre desafiando a sua mente. Então, quando surge um problema, um desafio, algo inesperado, a sua mente está mais poderosa. Você se sente mais poderoso. Então, é um grande enfrentamento em relação ao estresse. Você está sempre se propondo a estar se desenvolvendo. Livro, leitura, pode ser um filme, desde que você se coloque a discutir sobre um podcast. Eu falo muito podcast porque eu curto muito essa forma de aprendizagem. Eu moro em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe o trânsito, o que a gente perde de tempo de trânsito. E agora eu nem ligo mais para o trânsito, porque eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova, né, com os podcasts. Então, sempre mantenha esse padrão de aprendizagem constante, ok? Um outro fator, vida espiritual. Eu estou falando de vida espiritual porque eu não quero nem entrar na polêmica de religião. Se a gente pudesse dividir o ser humano em 4 aspectos, eu diria que basicamente a gente pode ser dividido em corpo, mente, emocional e espiritual, né? São os 4 aspectos do nosso ser. O nosso corpo é a base da nossa sustentação, né? É onde a gente o corpo é que nos leva para ir e vir, né? Onde a gente interage com a realidade, as nossas emoções como a gente percebe sensorialmente a vida, o mundo, as pessoas. A nossa mente é como a gente entende, compreende o mundo, raciocina, enfrenta, resolve as coisas. E o nosso espiritual é quando a gente tem um sentido maior perante a vida, perante as coisas, né? Em que a nossa vida é muito mais do que acordar, trabalhar, comer, dormir, né? E a nossa vida significa algo a mais do que essa rotina, muito mais do que comprar coisas, do que viajar, do que comer, do que se divertir. Essas são coisas importantes, são muito importantes, mas precisamos de algo mais para dar valor à nossa existência. E quem nos dá isso é a nossa espiritualidade. Pode ser através da religião, pode ser através da meditação, pode ser através de N fatores, mas ela precisa ser trabalhada por você, porque ao não ser trabalhado isso, a sensação de vazio perante as coisas, a vida em si mesmo acaba te pegando em algum momento. Então, é algo que a gente precisa se responsabilizar e poder trabalhar. Muitas vezes a religião ela acaba sendo um facilitador porque ela tem regras, tem roteiros, tem métodos, né? E como o ser humano gosta disso, isso acaba facilitando. Mas não é o único caminho. Então, não se sinta desespiritualizado porque você não segue uma religião específica, ok? E um outro tema, que é um tema básico também, é a questão da sexualidade. A sexualidade, ela é uma das bases existenciais do ser humano, né? A sexualidade, no mundo da psicologia, no universo da psicologia, em determinadas linhas, ela é quase que base de tudo, né? Mas ela é a condição pela qual a gente estabelece uma série de vínculos com as coisas e também com as pessoas, né?
uma série de questões relacionadas à vida da pessoa que, quando não estão bem trabalhadas, muitas vezes acaba ou desbocando, né, na sexualidade, ou muitas vezes é lá que tem alguma coisa que, que dá o, a ignição de toda a problemática. Então, é, esse é um item que eu gostaria de poder trabalhar mais a respeito. Acho que merece uma atenção mais específica, mas eu vejo que é muito importante vocês terem a dimensão desse peso na vida de vocês. Se existe algum problema na esfera da sexualidade, dificilmente outros fatores da sua vida não vão estar refletidos nisso. Fora o fato de a sexualidade, vírgula, sexo, por exemplo, ser uma grande válvula de descarga de tensão, né, do estresse do nosso cotidiano, ela implica em muitas outras coisas aí, de energia, de vida, de vitalidade, de motivação, de vinculação, de uma série de questões que não dá pra gente ser negligente. Pessoas que são negligentes ou que tentam camuflar ou negligenciar essa área acaba tendo problemas sérios, e que isso a gente vai discutir como um tema mais específico, ok? E finalizando o nosso trabalho de hoje, eu queria falar sobre a questão do manejo do tempo. O tempo é uma coisa subjetiva, mas ele acaba sendo algo que monitora nossas vidas, né? Se você não tem controle sobre o tempo tem controle sobre você. Isso precisa estar muito claro. E se você não controla o tempo, o que vem de controle para você não necessariamente seja algo que seja de importante para você, né? Então, como que a gente tem um melhor controle do tempo? Quer dizer, teria que fazer esse é um outro item que mereceria toda uma estratégia para trabalhar em cima e tudo, mas o que eu quero deixar muito claro é que, assim, é importante que você passe a observar muito mais, com muito mais atenção, aquilo que seja do seu interesse, aquilo que lhe diz respeito, aquilo que é importante para você, né? Porque se você não dá atenção para as coisas que são importantes para você, esse tempo que você estaria utilizando para essas coisas vai ser preenchido por outras coisas. E essas coisas que não são, se elas não são, se você não dá atenção para as coisas que são importantes para você, você vai acabar dando atenção para as coisas que são importantes para os outros. E muitas vezes você vai ocupar a sua vida com coisas que são para as outras pessoas, e isso vai estar te sobrecarregando. E a sobrecarga pode ser um excesso de estresse desnecessário. Estresse desnecessário gera todas aquelas doenças que eu falei para vocês. Tudo bem? Bom, gente, a gente está aqui há 1h30 conversando sobre o estresse. É óbvio que não é possível, né, nesse período, falar sobre tudo sobre o que é estresse. Tem livros e livros falando a respeito. Mas é um pouco dessa proposta que eu tenho nesse novo canal que eu estou inaugurando aí com vocês, bate-papo com o psicólogo. Eu espero que eu possa ter ajudado a clarear sobre o que é o estresse, que essas dicas de manejo possam ter ajudado a compreender um pouquinho como que você pode ter um melhor controle, uma melhor descarga, um melhor alívio, né, sobre os agentes geradores de estresse aí do nosso cotidiano. Eu vou colocar, cadê? Essa aqui é não sei se dá pra ver, aqui ó, aqui essa ficha
de avaliação de qualidade de vida que eu fiz, que eu preparei. Eu vou colocar no Instagram, tá certo? E se vocês quiserem, eu posso colocar também no meu Face, para vocês copiarem tudo. Dúvidas, vocês podem postar aqui no canal do YouTube. Eu vou estar respondendo na próxima semana. Na próxima semana eu vou vir com um outro tema. Aí eu vou fazer a mesma coisa, um aperitivo lá no Face, e aí eu desenvolvo o tema aí mais aqui no YouTube com vocês. Também vou colocar o meu telefone, caso alguém queira ter aí um contato mais específico, um pouco mais privado no WhatsApp, né? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E é isso. Mais uma vez, quem está me conhecendo hoje ou tenha primeiro acesso, sejam bem-vindos aí ao meu canal. Prazer estar com vocês. Até as próximas semanas e ótima semana a todos. Tchau, tchau.